Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano Pires aqui com mais uma questão de matemática. E agora com uma resolução maravilhosa dessa questãozinha aqui. E por que ela é maravilhosa, professor? Porque ela é bem simples, bem rápida, bem prática e elegante. E para mim, quando uma solução que aparentemente seria complicado, né? E tem formas de você complicar a questão, mas você consegue resolver ela de maneira bem simples, mais tranquila e também elegante. Para mim, esse tipo de solução ela é maravilhosa. Se você conseguir fazer essa questão aqui de outra maneira, o sucessor do maravilhoso, né? Que é maravilhoso mais um, ou maravilhosa mais um. Se você conseguir, coloca aqui como foi que você fez nos comentários, se você consegue resolver essa questão de maneira mais simples possível, tá bom? E também elegante. Mas antes da gente ir aqui para a solução dessa questão, eu tenho aqui uma palavra de Deus para você, que se encontra aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, versos 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Olha que coisa extraordinária. Tudo tem o seu tempo determinado, isso é extraordinário, certo? Significa que há um Deus no céu, que é o Senhor do tempo, é o Senhor da história, é o Senhor da vida humana. E com relação ao tempo de vida pertencente a nós, dado a nós como dádiva, ele diz aqui, durante esse tempo, tudo já está determinado e no controle dele. Ele fala que há tempo de nascer e tempo de morrer, certo? Nossa vida, nossa existência está nas mãos de Deus. E entre esse tempo de nascer e tempo de morrer está a nossa trajetória, a nossa vida, aquilo que temos feito. Tá bom? Entregue então sua vida a Ele, ao Senhor do tempo, ao Senhor da história, e do intervalo do teu nascimento até a tua morte, Ele vai cuidar de você. Na verdade, Ele já tem cuidado, tá certo? Deixa essa palavra para ti nesse momento. Em nome de Jesus, e vamos aqui para a nossa questão de matemática. Tá bom? Vamos lá? Então, olha aí, pessoal. Grandes times nacionais e internacionais utilizam dados estatísticos para a definição do time que sairá jogando numa partida. Por exemplo, nos últimos treinos dos chutes a gol feito pelo jogador 1, ele converteu 45 chutes em gol. Enquanto isso, o jogador 2 acertou 50 chutes em gol. Isso quer dizer que ele fez 50 gols, o jogador 1 fez 45 gols e o jogador 2 fez 50 gols. Quem deve ser selecionado para estar no time ou no próximo jogo, já que os dois jogam na mesma posição? A decisão parece simples, porém deve-se levar em conta quantos chutes a gol cada um teve a oportunidade de executar. Se o jogador 1 chutou 60 bolas a gol e o jogador 2 chutou 75 bolas a gol, quem deverá ser escolhido? Ok? Aqui as opções, né? E vamos aqui a nossa resolução maravilhosa, elegante, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo, pessoal, logo após a desclassificação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, certo?
E o jogador que foi escolhido para bater o pênalti, creio eu, né, que ele passou por esse processo estatístico aqui, certo? A gente tinha lá o Vinícius Júnior, né, que estava jogando, tinha ele, tinha outros. Dentre eles, não foi só por ter moral, como disse o narrador Galvão Bueno, onde eu estava assistindo, mas foi, creio eu, pelo desempenho dele nos treinos, certo? E por isso ele foi escolhido. O melhor aproveitamento em pênaltis foi dos pés dele, eu acredito. E o processo é semelhante a esse aqui, pessoal. Infelizmente ele perdeu o gol, né? O Brasil se desclassificou, mas é isso, faz parte, certo? E bola para frente, vamos nos alegrar, não vamos se entristecer por causa disso, não. Não é isso? Ficamos tristes, mas já passou, bola para frente, futebol continua, haverão outras Copas, se Deus permitir, tá certo? Mas vamos dar uma analisada aqui, ó, nesse problema. O que ele está dizendo aqui? Ele fala do jogador 1, né? E fala do jogador 2, ok? E ele diz que o jogador 1 converteu 45 chutes em gol, tá certo? Ou seja, ele fez 45 gols. Mas ele chutou, diz aqui, ó, o jogador 1 chutou 60 bolas a gol. Ok? E aqui eu já estou escrevendo uma razão, que é os gols que ele fez, certo? Comparado aqui aos 60 chutes que ele deu. É assim que a gente faz a comparação, para saber qual foi o aproveitamento dele, tá bom? E da mesma forma, olhando aqui para o jogador 2, ele fez 50 gols em... Cadê? Tá aqui, 75 chutes a gol, não é isso? Isso, 75 chutes a gol. Pronto. E agora, qual dos dois merece ser aquele que vai jogar, né? Sair em primeiro lá na posição lá de atacante? Qual deles merece? Qual deles tem desenvolvido aqui, ou tem desempenhado, ou desenvolvendo a melhor habilidade na arte de fazer o gol, né? E a resposta é bem simples, pessoal. A gente tem aqui duas razões, que eu poderia chamar também de frações, né? Que é uma comparação do número de gols feitos com o número de chutes a gols, tá certo? E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, observe aí, ó. Eu vou simplificar essas duas frações. 45 é a mesma coisa que 3 vezes o 15. Beleza? 3 vezes 15, 45. Eu fiz uma fatoração do 45. E vou fazer a mesma coisa aqui no 60. Ó. 64 vezes 15. Por que eu fiz isso, pessoal? Só para eliminar aqui esse 15. Certo? Ele está em cima e está embaixo, numa divisão. 15 dividido por 15 é 1. Então fica 3 vezes 1 é 3, né? E o 4 ficou lá embaixo. Certo? É como se eu tivesse simplificado aqui em cima o 15 por 15, né? E aqui embaixo o 15 também por 15, que dá 1. Beleza? Aí 4 vezes 1 vai ficar 4. Em outras palavras, eu cancelei, como a gente fala, né? O 15. Beleza, pessoal? Olha aí a elegância da resposta. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para o jogador 2. Olha aí. 50 é 2 vezes 25, fatorando. 75 é 3 vezes 25, também fatorando. E da mesma forma, eu elimino aqui, ou eu corto aqui, né? Eu cancelo aqui 25 por 25, vai dar 1 e fica 2/3. Beleza? Por que eu fiz isso, né? Porque aqui nas opções ele tem a fração, ou as frações dadas, mas de maneira simplificada. Tá bom? Se você observar. E agora, como é que a gente faz para saber quem é que teve aqui o melhor desempenho, né? Maneira bem simples, ó. A gente vai ter que comparar aqui essas duas frações, tá bom? Saber quem é a maior e quem é a menor.
do lado que for maior é o jogador que teve um melhor desempenho nos chutes a gol. E para fazer isso, olha que maneira interessante, ó, e simples também. Observa aqui. Aqui eu tenho um 3, eu vou comparar, saber quem é o maior, quem é o menor entre essas duas frações, tá bom? Aí observe que aqui tem um 3 e aqui tem um 4. Não é isso? O que eu vou fazer? Ó? Porque aqui é 3, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 3. E vou fazer da mesma forma aqui na segunda fração. Mas só que agora usando o 4. Se aqui é um 4, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. E fazendo isso, pessoal, eu vou deixar os denominadores iguais. Por quê? Porque 4 vezes 3 é 12. É isso? 4 vezes 3 é 12. Opa, deixa eu botar aqui mais para baixo. 4 vezes 3, 12. E aqui embaixo, 3 vezes 4 também é 12. Beleza? E agora, numerador vezes numerador, 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 4, 8. O que eu acabei de achar aqui, pessoal? Achei aqui uma fração, ou duas frações equivalentes às duas primeiras. Essa fração aqui, olha aqui, ela é equivalente a essa daqui. Ela representa a mesma parte, né? Ou a mesma razão de gols que essa dali, certo? E essa daqui é equivalente a essa. Então, comparar essas duas aqui em cima, certo? É a mesma coisa que comparar essas duas aqui embaixo. E aqui embaixo fica fácil de comparar, né? Por quê? Porque os denominadores são iguais, são 12, e o 9 é maior do que o 8. Logo, 9 dozeavos maior do que 8 dozeavos, que tem um a mais do que esse. Então, na divisão, 8 9 por 12 é maior do que 8 por 12. Ou seja, em outras palavras, o jogador 1 é que deve ser escolhido para ser titular. Tá bom? Então, vamos aqui à nossa resposta. Vamos lá, qual é aqui a opção, né, de resposta? Aqui na letra A diz assim, o jogador 1. Né, ó, lembrando aqui qual é a pergunta, né? Se o jogador 1 chutou 60 bolas a gol e o jogador 2 chutou 75 bolas, qual deveria ser o escolhido? Beleza? Então, qual deles deveria ser o escolhido? O jogador 1. Aí vamos ver aqui as frações, se elas correspondem ao que a gente achou aqui nas simplificações. Olha aí. O jogador 1 porque ele acertou 3/4 dos chutes, enquanto o jogador 2 acertou 2/3. Vamos lá. O jogador 1 acertou 3/4, a gente já viu que sim, né? E o jogador 2 acertou 2/3, a gente também viu que sim. Então, de cara, a resposta já é a letra A. Aqui na B ele diz que o jogador 1 porque acertou 4/3. Não é 4/3, é 3/4. Na C, o jogador 1 porque acertou 3/4, tá certo? Mas o jogador 2 acertou 3/2, tá errado, tá ao contrário, né? Foi 2/3. Na letra D, fala de 12 25 avos. Beleza. O jogador 1, né? E essa fração 12 25 avos, ela não é equivalente, deixa eu ver aqui, a 45 60 avos. O jogador 2, né? 2/3, tá certo. E na letra E, o jogador 1 foi 9 25 avos, nada a ver, né? Ó, foi 9 12 avos. E o outro 2/5. Também essa fração não é equivalente aqui a do jogador 2, tá bom? Então, de fato, letra A, de avião. Beleza? Questãozinha do Enem. A segunda aplicação do ano de 2010. Fique com Deus e até a próxima questão.